Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar uma história. Na verdade, por muito tempo, eu só quis esquecer. Esquecer o frio cortante da roça, o gosto amargo da fome, o silêncio dos adultos quando me olhavam e viravam o rosto. Eu era a criança que ninguém queria, a feia, a azarada, a que sobrava. Mas hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada dor, cada noite escura foi como um fio tecendo algo maior. Algo que eu não entendia na época. Esta é a minha história. Não apenas de sofrimento, mas de sobrevivência. Não só de perdas, mas de reconstrução. É sobre como o amor, por mais que tentem nos convencer do contrário, pode nascer até mesmo nos lugares mais improváveis. Se você já se sentiu sozinho, abandonado ou sem esperança, que minha jornada sirva de lembrete. As cicatrizes não definem quem somos. Elas apenas provam que sobrevivemos, e que, às vezes, é justamente nas nossas feridas que descobrimos nossa força. Vou contar tudo, até as partes que doem, porque talvez assim alguém aí precise ouvir que a luz existe, mesmo quando os olhos já se acostumaram com a escuridão. Eu sou Cecília Ramalho, e esta é a história de como aprendi a transformar dor em propósito. O vento cortante do inverno paranaense sibilava entre os pés descalços de Cecília, uma menina de apenas 4 anos, cujas mãozinhas já conheciam o peso do trabalho antes mesmo de aprenderem a brincar. A terra era dura, o frio queimava, mas os olhos dela, grandes e negros como a noite sem lua, ainda guardavam um brilho de inocência. Seus pais, João e Maria Ramalho, eram colonos, gente humilde que acordava antes do sol nascer para arrancar da terra o sustento que mal dava para um dia. Cecília o seguia, pequena e frágil, carregando trouxas de lenha, ajudando a plantar, a colher, a sobreviver. A vida era cruel, mas havia amor. À noite, quando o corpo doía e o estômago roncava, eles se aconchegavam em um canto da cabana de madeira, aquecidos apenas pelo fogo fraco da lareira e pelo abraço apertado dos pais. João contava histórias de reinos distantes, de princesas, corajosas, e Maria cantava cantigas antigas, melodias que embalavam Cecília em sonhos onde não existia fome nem cansaço. Era pouco, mas era tudo. Até que o destino, cruel como uma faca sem dono, decidiu roubar até isso dela. Foi numa manhã de neblina, quando o caminhão velho que levava a família para a feira do povoado próximo perdeu o controle na estrada enlameada. O veículo capotou, rodou, esmagou-se contra as árvores como um brinquedo quebrado. Quando os socorristas chegaram, só encontraram 2 corpos sem vida, João e Maria, abraçados até o último instante, como se tentassem proteger um ao outro da morte. E no meio dos destroços, ilesa, sentada na lama com os olhos arregalados de terror, estava Cecília. O milagre da sobrevivência não foi um presente. Foi o começo de um novo inferno. Nenhum parente quis ficar com a menina. Tios, tias, primos, todos a rejeitaram. Ela é feia demais, murmuravam. Tem o olhar pesado, dá azar. As palavras doíam mais que a fome. Cecília, de 8 anos, não entendia por que ninguém a queria. Chorou em silêncio, escondida nos cantos das casas onde era tolerada por alguns dias, até que a levaram para um abrigo. Lá, as paredes eram cinzas, as camas duras, e as outras crianças olhavam para ela com desconfiança. Cecília passou 6 meses naquele lugar, esperando que alguém a chamasse de filha. Até que um dia, um homem de sorriso tranquilo e palavras suaves apareceu. Felício era viúvo, respeitado na cidade, um homem de boa fama. Quando viu Cecília, disse que ela merecia um lar. A adoção foi rápida, e assim, a menina que nunca teve nada ganhou um teto, um quarto só seu, roupas limpas e comida quente. No começo, tudo era estranho. A casa de Felício era grande, silenciosa, cheia de móveis antigos que pareciam observar Cecília com desconfiança. Ela não sabia como agir, tinha medo de quebrar algo, de falar alto demais. Felício era paciente, ensinava-a a ler, a costurar, a cozinhar. Aos poucos,
Cecília começou a chamá-lo de vovô. Mas então veio o dia do seu 9º aniversário. Felício preparou uma festa, convidou o bairro inteiro. Cecília, pela primeira vez, sentiu-se especial. Sorriu, dançou, comeu bolo até se empanturrar. Quando a última visita foi embora, Felício a chamou no quarto. "O presente hoje é meu", ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. E naquela noite, a inocência de Cecília foi enterrada. No dia seguinte, ela acordou com nojo do próprio corpo. Não entendia o que havia acontecido. Só sabia que aquela casa não era mais um lar. Chorou em silêncio, evitou os olhos de Felício, mas ele sempre voltava. Sempre pegava, sempre machucava. Os anos se arrastaram, pesados como correntes. Cecília aprendeu a desaparecer dentro de si mesma, a fingir que não existia. Até que, aos 17 anos, encontrou coragem para fugir. Levou apenas uma sacola com um pedaço de pão e a certeza de que preferia morrer na rua a voltar para aquela casa. O vento noturno uivava entre os telhados das casas quando Cecília, de 17 anos, finalmente reuniu coragem para pular o muro dos fundos da propriedade de Felício. Seus pés descalços encontraram a terra úmida do outro lado, e por um instante ela ficou paralisada, ouvindo o próprio coração martelar como um tambor de guerra. A bolsinha de pano amarrada à cintura continha apenas um pedaço de pão seco e a fotografia desbotada dos pais. Tudo o que tinha no mundo. O cheiro de terra molhada e eucalipto enchia suas narinas enquanto corria, cega de medo, para longe daquela casa que nunca fora um lar. Os primeiros dias foram de puro terror. Dormiu em estábulos abandonados, escondida entre fardos de feno que arranhavam sua pele já marcada pela vida. Acordava a cada ruído, certa de que Felício a havia encontrado. A fome era uma presença, constante, mas menos dolorosa que as memórias que a assombravam. Na manhã do 4º dia, quando o sol ainda nascia tímido sobre os telhados, seu corpo exausto arrastou-se até um pequeno mercadinho na periferia da cidade. A dona do estabelecimento, uma mulher robusta de olhos cansados chamada Dona Isabel, observou a figura esquelética que tremia diante do balcão. "Menina, você parece um fantasma", disse, empurrando um copo de leite morno na direção de Cecília. As mãos trêmulas envolveram o copo como se fosse ouro. O leite escorreu pela sua garganta, quente e doce, e pela primeira vez em anos alguém lhe dera algo sem querer nada em troca. Quando Dona Isabel ofereceu trabalho em troca de comida e um canto para dormir, Cecília aceitou com lágrimas nos olhos negros e profundos. O mercadinho tornou-se seu refúgio. Cecília aprendera rápido. Arrumava as prateleiras com cuidado, obsessivo, contava o troco com precisão matemática, decorava os rostos e nomes de todos os clientes. À noite, dormia num pequeno quarto nos fundos, sobre um colchão de palha coberto por um lençol limpo. Era pouco, mas era mais do que jamais. Foi ali, entre sacos de farinha e latas de óleo, que descobriu seu talento. Dona Isabel deixava que usasse o forno depois do fechamento, e Cecília começou a experimentar com as sobras de ingredientes. Um punhado de farinha aqui, um resto de fermento ali. Seus primeiros pães eram densos como pedras, mas ela persistia, ajustando medidas e tempos como se sua vida dependesse disso. Uma tarde, enquanto testava uma nova receita, o aroma dourado do pão fresco atraiu os trabalhadores da construção próxima. Eles bateram na porta traseira do mercadinho, oferecendo moedas em troca daquela maravilha quentinha. Dona Isabel, com seu olho afiado para negócios, viu ali uma oportunidade. "De hoje em diante", anunciou, "você vai fazer pães de manhã e vender na obra. Metade do lucro é seu." Cecília acordava antes do amanhecer, misturando a massa com mãos que já não tremiam. O ritual tornou-se sagrado. O amassar lento, a espera paciente pela fermentação, o momento mágico em que o pão dourava no forno. Nas ruas escuras da madrugada, ela carregava sua cesta como um tesouro, protegendo os pães quentes sob um pano limpo. Os operários começaram a chamá-la de a menina do pão. Deixavam moedas extras, às vezes um pedaço de queijo ou fruta. Cecília guardava, cada centavo num cofre improvisado.
Uma lata de biscoitos vazia, escondida sob as tábuas soltas do quarto. À noite, contava seu tesouro sob a luz de uma vela, planejando o dia em que teria seu próprio forno. O inverno chegou cruel naquele ano. Cecília vendia seu pão com os dedos azulados de frio, os pés descalços enfiados em sapatos 3 números, maiores que seu pé. Foi numa dessas manhãs gélidas que o destino lhe pregou uma peça. Ao passar em frente ao hospital da cidade, viu um grupo de enfermeiras correndo para se proteger da chuva que começava a cair. Uma delas, carregando uma pilha de lençóis limpos, escorregou no degrau molhado. Sem pensar, Cecília largou sua cesta e correu para ajudar. Seus movimentos eram precisos, eficientes. Recolheu os lençóis antes que sujassem, organizou a pilha com mãos firmes. A enfermeira-chefe, uma mulher de cabelo grisalho preso em um coque apertado, observou-a com interesse. Você tem jeito com isso, criança? Disse, os olhos avaliadores percorrendo a figura magricela de Cecília. Por que não vem trabalhar conosco? Precisamos de ajudantes na cozinha. O hospital era um mundo novo. As paredes brancas cheiravam a desinfetante, os corredores ecoavam com passos apressados. Cecília lavava panelas enormes, descascava montanhas de batatas, arrumava bandejas de comida para os pacientes. Mas seu olho atento observava tudo, a maneira como as enfermeiras faziam curativos, os termos médicos que usavam, a paciência com que tratavam os doentes. Uma noite, quando a cozinha estava silenciosa, pegou um livro de anatomia esquecido na sala de descanso. As páginas eram cheias de palavras difíceis e ilustrações assustadoras, mas ela devorava cada linha à luz de uma vela, dedos seguindo, as letras como quem desvenda um mapa do tesouro. Foi assim que o Dr. Renato a encontrou, encolhida num canto da cozinha, completamente absorta no livro, os lábios movendo-se silenciosamente enquanto tentava pronunciar epitélio. Interessante. Leitura para uma ajudante de cozinha, observou ele, fazendo-a pular. Cecília fechou o livro com um baque, pronta para se desculpar, mas o que viu nos olhos do médico não era repreensão, mas curiosidade genuína. Nos dias seguintes, pequenos presentes começaram a aparecer em seu local de trabalho, um dicionário, médico usado, cadernos com páginas em branco, às vezes até um pedaço de giz de cera para que pudesse copiar os diagramas. O mundo, que por tanto tempo lhe mostrara apenas dureza, começava a desabrochar em possibilidades. Cecília não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que mesmo as histórias mais dolorosas podem ter reviravoltas inesperadas. O hospital tornou-se uma espécie de templo para Cecília. Cada corredor que percorria carregava o peso solene da vida e da morte, dos corpos que se curavam e dos que se entregavam ao cansaço. Ela trabalhava em silêncio, observando tudo com aqueles olhos, negros que já haviam visto demais. As enfermeiras mais velhas cochichavam sobre sua dedicação quase religiosa ao trabalho, sobre como a jovem magricela parecia não conhecer o cansaço. O Dr. Renato era diferente dos outros médicos. Enquanto muitos tratavam as ajudantes como móveis invisíveis, ele parava para conversar, para ensinar. Veja aqui, Cecília, dizia, apontando para um raio-x contra a luz da janela. Esse é o pulmão de um homem que fumou a vida inteira. Parece uma tempestade presa em gaiolas de osso. Ela memorizava cada palavra, cada gesto, como se seu futuro dependesse daqueles fragmentos de conhecimento. As noites eram dedicadas ao estudo. À luz de uma lamparina, ela copiava diagramas de anatomia em cadernos velhos, repetia termos médicos até que a língua se acostumasse com seu peso. Epistaxe, sussurrava no escuro, hemorragia nasal. Necrose. E a palavra saía amarga de sua boca. 1 ano se passou assim, entre panelas de sopa e livros emprestados, até que a enfermeira-chefe, Dona Gertrudes, a chamou em seu escritório minúsculo. Você quer mesmo ser enfermeira ou só está brincando de estudar? Perguntou, os olhos pequenos e penetrantes. Cecília sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu quero. Mais que tudo. Dona Gertrudes soltou um suspiro que parecia carregar o peso de décadas de serviço. Então começa amanhã no turno da noite. Vai limpar,
feridas e ajudar a trocar curativos. Não vai ganhar mais por isso, entende? Era tudo o que Cecília precisava ouvir. O primeiro paciente que atendeu sozinha foi um velho com úlceras nas pernas. O cheiro era horrível, a carne viva e amarelada, mas suas mãos não tremeram. Enquanto limpava a ferida com cuidado infinito, o homem começou a chorar baixinho. Desculpe, a nojeira, moça. Cecília olhou nos olhos dele e viu ali o mesmo brilho de vergonha que costumava ver no espelho. Não há nojeira que não dê para limpar, seu Ari, respondeu, surpresa com a doçura de sua própria voz. As semanas se transformaram em meses. Cecília aprendia rápido demais para ser ignorada. Quando um menino chegou gritando com um braço quebrado, foi ela quem o acalmou cantando a mesma canção que sua mãe cantava nos dias de frio intenso. Quando uma senhora morreu segurando sua mão, foi Cecília quem fechou seus olhos com cuidado e a cobriu com um lençol branco. O Dr. Renato observava tudo. Certa noite, quando o hospital estava quieto, ele apareceu na sala de curativos com 2 copos de café forte. Você devia fazer o curso técnico, disse sem preâmbulos. Tem um início de turma no próximo mês. Cecília quase derrubou o café. Eu não tenho... O dinheiro? Eu já paguei. Ele levantou a mão quando viu seu rosto se transformar. Não é caridade. É um investimento. Este lugar precisa de mais pessoas como você. O curso foi como mergulhar em um rio de fogo. Cecília trabalhava de dia, estudava à noite, dormia quando podia. As outras alunas, moças de famílias boas, torciam o nariz para sua roupa remendada e mãos calejadas. Cochichavam que ela devia ser amante de algum médico para estar ali. Até o dia do primeiro acidente grave. Um caminhão tombará na estrada principal, trazendo 5 vítimas gritando de dor. Quando uma das alunas desmaiou ao ver o sangue, Cecília assumiu o controle como se tivesse nascido para aquilo. Seus movimentos eram precisos, rápidos. Sabia exatamente onde apertar para estancar o sangue, como posicionar os corpos para evitar mais danos. No caos, seus olhos encontraram os do Dr. Renato. Ele não precisou dizer nada. O orgulho em seu olhar era mais que suficiente. Na formatura, quando recebeu seu diploma com as mãos trêmulas, Cecília olhou para a plateia e viu Dona Isabel, Dona Gertrudes e alguns dos operários que ainda compravam seus pães, e no canto, de pé, o Dr. Renato com um sorriso que fazia seu coração bater de um jeito estranho. Mas quando os aplausos cessaram e as luzes se acenderam, Cecília viu por um instante o reflexo de uma menina assustada no vidro da janela. Ah, lembrança de Felício caiu sobre ela como um balde de água gelada. Porque enquanto construía sua nova vida, uma parte dela ainda estava trancada naquele quarto escuro, esperando pelo barulho de passos no corredor. E ela sabia, no fundo da alma, que nenhum diploma no mundo poderia curar algumas feridas. O diploma de enfermeira mudou tudo e nada ao mesmo tempo. Cecília agora vestia um uniforme branco impecável, carregava um estetoscópio ao pescoço como medalha de guerra, mas seus olhos ainda escaneavam cada ambiente em busca de saídas. Seus ouvidos ainda captavam passos à distância, com a precisão de um animal acuado. O hospital tornara-se seu território sagrado. Ali, entre dores alheias, ela encontrava propósito. O Dr. Renato era uma presença constante. Alto, de cabelos escuros sempre um pouco desalinhados, como se estivesse eternamente correndo contra o tempo, ele tinha um jeito peculiar de tratar pacientes e funcionários. Não usava a voz grossa de comando como outros médicos, mas uma calma inquebrantável que acalmava até os casos mais desesperados. Enfermeira Cecília, chamou ele certa manhã segurando um prontuário. Preciso de você na sala 12. Paciente novo, caso complicado. O caso complicado era um menino de 7 anos com queimaduras graves nas mãos. A mãe, uma mulher de olhos vermelhos de tanto chorar, apertava uma imagem de Santa Rita entre os dedos. Ele colocou as mãos no fogão a lenha, explicou em voz trêmula. A culpa é minha. Eu devia ter vigiado. Cecília não pensou 2 vezes. Ajoelhou-se ao lado da cama e pegou as mãozinhas enfaixadas do menino com cuidado infinito.
Você gosta de histórias, pequeno? Enquanto Renato fazia o exame, ela contou a história de um dragão que perdera as asas em uma batalha, mas aprendera a voar de novo de um jeito diferente. Sua voz era suave, musical, e o menino parou de chorar para ouvir. Quando terminaram o curativo, ele segurou seu dedo com a parte não queimada da mão. O dragão vai ficar bom, né, tia? Cecília sentiu algo quente se romper dentro do seu peito. Vai sim, anjinho, e vai voar mais alto que antes. Renato a observava com uma expressão indecifrável. No corredor, longe dos ouvidos da mãe, ele murmurou: Você tem um dom. Deveria trabalhar na pediatria. Prefiro o pronto-socorro, respondeu rápido demais. Crianças despertavam algo nela, uma mistura de amor e dor tão intensa que doía. Os meses seguintes trouxeram uma dança delicada entre os dois. Renato sempre encontrava razões para tê-la em suas equipes. Cecília sempre antecipava suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. O hospital todo comentava, mas ninguém ousava dizer nada. O respeito que ambos conquistaram era intocável. Até a noite do temporal. Uma chuva torrencial transformara as ruas em rios, e o pronto-socorro estava cheio de acidentados. Cecília trabalhava há 12 horas seguidas quando um grito ecoou da entrada. 2 homens carregavam uma mulher grávida ensopada em sangue. Placenta prévia! Gritou Renato, já correndo para receber o caso. O que se seguiu foram horas de tensão cortante. Cecília assistia Renato com precisão cirúrgica, antecipando cada instrumento, cada movimento. Quando o bebê finalmente nasceu, pálido e silencioso, foi ela quem reagiu primeiro. Massagem cardíaca nos dedinhos minúsculos, aspiração das vias aéreas, até que um choro fraco ecoou na sala. Renato olhou para ela como se estivesse vendo o sol nascer pela primeira vez. Na sala de descanso, quando finalmente pararam, as mãos de ambos tremiam de adrenalina e cansaço. Ele lhe passou um copo de café que sabia como ela gostava, forte e com 2 dedos de leite. Você salvou aquela criança hoje, disse ele, a voz rouca. Nós salvamos, corrigiu ela, evitando seus olhos. Foi quando Renato fez algo inesperado. Lentamente, como se aproximasse de um animal selvagem, ergueu a mão e moveu um fio de cabelo que havia escapado do coque apertado de Cecília. O toque foi breve, mas suficiente para que ela sentisse o calor dos seus dedos contra sua pele. Por que você tem tanto medo de ser amada, Cecília? A pergunta a atingiu como um soco. Ela recuou instintivamente, os olhos arregalados. Ninguém jamais havia perguntado. Ninguém jamais havia sequer percebido. O silêncio entre eles cresceu, até se tornar quase palpável. Cecília olhou para as mãos dele, mãos que curavam, que salvavam, e pensou em outras mãos, em outros toques. Seu estômago embrulhou. Algumas histórias não são para serem contadas, doutor, sussurrou, antes de fugir para a segurança das paredes brancas do hospital. Mas naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto, Cecília permitiu-se imaginar. Imaginar como seria ser. Tocada sem medo, abraçada sem segundas intenções, amada sem condições. Chorou baixinho, abraçando o travesseiro como se fosse a única âncora em um mar revolto. E no hospital, em sua escrivaninha, Renato escrevia uma carta que jamais entregaria, cheia de palavras que jamais diria em voz alta. Ambos presos em seus próprios silêncios, separados por um abismo de dores não ditas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um homem velho tossia sangue em um lenço amarelo pelo uso, seus olhos vidrados fixos na fotografia de uma menina que um dia chamara de neta. O destino tecia suas linhas invisíveis, preparando o momento em que todos esses fios se entrelaçariam novamente. O café na xícara de Cecília já estava frio. Ela girava o líquido escuro em círculos lentos, observando os grãos depositados no fundo como se pudesse ler nele seu destino. A proposta de casamento do Dr. Renato ainda ecoava em seus ouvidos, tão inesperada quanto a chuva em pleno verão. Não precisa responder agora, ele dissera a voz mais suave do que quando lidava com os pacientes mais graves. Mas saiba que não é por pena. Nunca foi. O anel simples, uma fina faixa de ouro com um pequeno diamante,
pesava como uma pedra na palma de sua mão. Cecília fechou os dedos sobre ele, sentindo as bordas cortarem levemente sua pele. Como poderia alguém como ela, marcada por tantas sombras, pertencer a um homem de luz como Renato? Mas o coração, teimoso órgão, já havia dado sua resposta muito antes que a mente pudesse articular qualquer razão. O casamento foi simples, na pequena capela do hospital. Dona Gertrudes fez questão de arrumar seu véu. As enfermeiras do plantão da noite prepararam um bolo surpresa, e até o velho porteiro, seu Oscar, apareceu de gravata borboleta. Quando Renato a viu caminhando em sua direção, não com um vestido branco de noiva, mas com um traje creme simples que combinava com seu jaleco. Seus olhos brilharam como os de um homem que encontra água após dias no deserto. Cecília sorriu naquele dia mais do que em todos os anos anteriores juntos. A nova casa era aconchegante, cheia de livros e plantas que Renato insistia em regar, mesmo quando não precisavam. Cecília aprendeu a cozinhar pratos elaborados, descobriu o prazer de ler no sofá com os pés enrolados em uma manta, acostumou-se ao som da respiração calma de alguém ao seu lado durante a noite. Mas algumas noites eram diferentes. Acordava em sobressalto, o corpo coberto de suor frio, os ouvidos ainda ecoando com risadas que só existiam em sua memória. Nessas horas, saía da cama em silêncio e ia para a cozinha, onde preparava chá com mãos trêmulas. Foi numa dessas madrugadas que Renato a encontrou encolhida no chão, abraçando os joelhos como uma criança. Foi um pesadelo? Perguntou, ele, ajoelhando-se ao seu lado. Cecília balançou a cabeça. Não eram pesadelos. Eram lembranças. Renato não insistiu. Sentou-se no chão ao seu lado e começou a falar sobre seu dia, sobre um caso difícil no hospital, sobre como a enfermeira nova havia trocado os prontuários. Aos poucos, sua voz calma foi trazendo Cecília de volta ao presente. Mas havia coisas que nem mesmo o amor podia curar. Quando completaram 1 ano de casado, Cecília descobriu que estava grávida. O medo que sentiu ao saber foi tão intenso quanto a alegria. Que tipo de mãe poderia ser, com sua história? Manchada? Renato a abraçou e jurou que seriam diferentes, melhores. A pequena Helena nasceu numa manhã chuvosa de primavera, com os punhos cerrados e um berro que ecoou por todo o corredor da maternidade. Ao segurar aquela criatura minúscula e perfeita contra o peito, Cecília sentiu algo se romper dentro de Bundes. Sim, não uma ferida se abrindo, mas finalmente cicatrizando. Foi Helena quem, sem saber, começou a fechar as feridas mais profundas. Quando a menina completou 3 anos e perguntou sobre seus avós, Cecília surpreendeu-se contando histórias sobre João e Maria Ramalho, não como os camponeses pobres, que foram, mas como os heróis de sua infância. Renato observava em silêncio, seus olhos úmidos falando mais do que palavras jamais poderiam. A vida seguia seu curso. Cecília tornou-se enfermeira-chefe da pediatria. Renato foi promovido a diretor do pronto-socorro. Helena crescia forte e curiosa, uma mistura perfeita dos dois. Os olhos negros da mãe, a determinação do pai. Até o dia em que o telefone tocou durante o jantar. Hospital São Lucas chamando para a doutora Cecília. Disse a voz do outro lado da linha. Ela atendeu automaticamente, pensando em alguma emergência. Mas a voz que ouviu a fez deixar cair o garfo. É sobre o Sr. Felício Alencar. Ele está em estado grave e listou a senhora como única familiar. O nome ecoou na sala como um tiro. Renato ergueu os olhos do prato, confuso. Helena, percebendo a mudança no ar, parou de balançar as pernas sob a mesa. Quem é Felício, mamãe? Cecília sentiu o chão se mover sob seus pés. Anos se passaram desde que permitira a si mesma pronunciar aquele nome. Agora ele voltava, trazendo consigo todos os fantasmas que pensara ter enterrado. Ninguém importante, Flor. Mentiu, os dedos apertando o telefone até doer. Um erro. Mas quando desligou, encontrou os olhos de Renato fixos nela. Ele conhecia cada uma de suas expressões, cada nuance em sua voz. Sabia que havia mais naquela história.
A noite seguinte ao telefonema foi a mais longa da vida de Cecília. Enquanto Renato dormia ao seu lado, ela ficou de olhos abertos, encarando o teto como se ele pudesse lhe dar respostas. O nome Felício queimava em sua mente como um carvão, aceso. Por anos, ela fingira que aquele homem não existia, que aquela parte de sua história havia sido apagada. Agora, o passado a alcançava com garras afiadas. Na manhã seguinte, Renato a encontrou sentada à mesa da cozinha, as mãos envoltas em torno de uma xícara de café intocada. "Quem é Felício, C?" perguntou ele, usando o apelido carinhoso que só empregava em momentos sérios. Cecília sentiu as palavras empacarem na garganta. Como explicar? Como colocar em frases coerentes o que nem mesmo ela conseguia entender direito? Foi o homem que me criou depois que meus pais morreram. Mentiu pela metade, os dedos tremendo. Contra a porcelana. Renato estudou seu rosto com a mesma atenção que dedicava a raios-x complexos. E por que o hospital te chamou? Eu era a única família que ele tinha. Uma sombra passou pelo rosto de Renato. Você quer ir vê-lo? Não. A resposta saiu mais alta e mais aguda do que pretendia. Helena, que brincava no chão da sala, ergueu os olhos surpresa. Cecília baixou a voz. Quero dizer... Não faz sentido. Não nos falávamos há anos. Renato se ajoelhou ao seu lado, pegando suas mãos geladas. Cecília, você está tremendo. O que realmente aconteceu com esse homem? Ela olhou para os olhos do marido. Aqueles olhos que haviam visto tantas dores alheias, tantas feridas abertas. E pela primeira vez em 10 anos de casamento, sentiu um abismo se abrindo entre eles. Nada aconteceu. Mas a mentira tinha gosto amargo na boca. Nos dias seguintes, Cecília tentou focar no trabalho, em Helena, em qualquer coisa que a mantivesse longe dos pensamentos sobre Felício. Mas o hospital insistia em ligar. O estado do velho piorava. Pneumonia. Falência renal. Agora, choque. Séptico. Ele não tem mais do que alguns dias, informou a enfermeira na última ligação. Insiste em perguntar por você. Foi Helena quem finalmente a fez tomar uma decisão. Naquela noite, enquanto a ajudava a se preparar para dormir, a menina pegou sua mão e perguntou com a inocência devastadora das crianças. Mamãe, se eu ficar doente um dia, você vai ficar comigo até eu melhorar? Algo dentro de Cecília se quebrou. Na manhã seguinte, ela se encontrou parada diante da porta do quarto 312 do Hospital São Lucas, as pernas pesadas como chumbo. O cheiro de antisséptico e doença avançada encheu suas narinas quando empurrou a porta. Felício era um esqueleto sob os lençóis. A pele, outrora rosada e saudável, agora pendia em dobras amareladas sobre os ossos. Os olhos, aqueles olhos que a perseguiam em pesadelos, estavam semicerrados, vidrados. Uma máquina ajudava-o a respirar, cada inspiração um esforço aparentemente insuportável. Cecília parou a meio metro da cama, as mãos suando. 20 anos. 20 anos desde que fugira daquela casa. E agora ali estava ele, impotente, morrendo. Senhorita Cecília? Uma enfermeira entrou com uma prancheta. Ele não consegue falar, mas às vezes reage a estímulos. Se quiser tentar... Cecília acenou com a cabeça, incapaz de articular palavras. Quando a enfermeira saiu, ela forçou-se a dar mais um passo em direção à cama. Você... Sua voz saiu em um sussurro rouco. Você me achou mesmo depois de tudo. Os olhos de Felício se moveram lentamente em sua direção. Uma lágrima escorreu pela face enrugada. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que não saíam. Uma mão ossuda se ergueu a alguns centímetros do leito antes de cair, exausta. Cecília sentiu uma onda de nojo e raiva subir por sua garganta. Como ele ousava chorar. Como ousava parecer arrependido. Ela deveria sair dali. Deveria deixá-lo morrer sozinho, como merecia. Mas então lembrou-se de Helena. Lembrou-se de como ensinar à filha que até os piores erros mereciam perdão.
E com um esforço que lhe custou cada fibra do ser, ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do leito. Não tocou nele. Não lhe pegou a mão. Mas ficou ali, testemunhando seu declínio, como uma sentinela silenciosa. Quando Renato chegou horas depois, encontrou a esposa na mesma posição, os olhos secos, mas o rosto uma máscara de dor. Ah, Cecília! Ele começou, mas ela o interrompeu. Preciso ficar. Só mais um pouco. Renato estudou o homem na cama, depois a esposa. Algo em sua expressão mudou, como se peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Mas tudo o que disse foi: vou buscar Helena na escola e depois volto. Você não precisa fazer isso sozinha. Cecília não respondeu. Quando a porta se fechou, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não por Felício, mas pela menina que um dia fora, pela vida que lhe fora roubada, pelos anos que passara carregando esse segredo sozinha. E no leito, Felício assistia, cada respiração um sacrifício, enquanto a mulher que destruíra chorava ao seu lado. O passado e o presente colidiam naquele quarto de hospital, e nenhum dos dois sairia ileso. E Cecília sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar os demônios que achara ter deixado para trás. O passado, afinal, nunca está realmente morto, apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. O quarto de hospital cheirava a morte e desinfetante. Cecília contava as gotas que caíam do soro intravenoso de Felício como se fossem os últimos grãos de areia em sua ampulheta. 3 dias. 3 dias desde que começara aquela vigília absurda, dividida entre o nojo que sentia e uma obrigação inexplicável de testemunhar o fim daquele homem. Renato vinha todas as noites, trazendo sanduíches que ela não comia e café que esfriava, em suas mãos. Ele não fazia mais perguntas, mas seus olhos, aqueles olhos de médico que enxergavam além da carne, pareciam ler nas entrelinhas de seu silêncio. Na 4ª noite, quando o monitor cardíaco de Felício começou a apitar irregularmente, Cecília sentiu algo estranho acontecer dentro de si. Não era pena, não era perdão, era algo mais primitivo, a súbita compreensão de que em poucas horas tudo o que ele fizera morreria com ele. E ela seria finalmente livre. Foi então que Renato chegou inesperadamente, o jaleco ainda vestido, o rosto marcado pela fadiga de uma cirurgia longa. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta com um clique decisivo. Cecília ergueu os olhos exausta. Agora não, Renato. Agora sim. Ele puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, bloqueando sua visão do leito de Felício. Ontem, Helena me perguntou por que você tem pesadelos. Disse que ouve você gritar não no meio da noite. O chão pareceu se abrir sob os pés de Cecília. Eu não sabia que ela ouvia. Quantas vezes eu acordei e te encontrei na varanda, tremendo como uma folha. Quantas vezes você fugiu do meu toque sem querer? A voz de Renato estava calma, mas havia uma tempestade por trás daquela fachada controlada. Eu sempre respeitei seu silêncio, Cecília, mas esse homem... Ele apontou para o leito sem olhar. Ele é a chave, não é? O monitor cardíaco acelerou seu alerta. Felício estava acordado, seus olhos turvos fixos no teto, mas ouvindo cada palavra. Cecília sentiu as paredes se fechando ao seu redor. 20 anos de segredo ameaçando explodir como um abscesso negligenciado. Você não entenderia, sussurrou, as mãos apertando o tecido do vestido. Renato inclinou-se para a frente, seus olhos implorando. Tente-me. Foi então que Felício emitiu um som, um grunhido rouco, desesperado. Sua mão direita se contraiu sobre o lençol, os dedos ossudos tentando agarrar algo invisível. Cecília olhou para ele e viu pela primeira vez verdadeiro terror naqueles olhos. Algo dentro dela se rompeu. Ele me estuprou. As palavras saíram como cacos de vidro, cortando sua boca por dentro. Começou no meu 9º aniversário.
Continuou por anos, até eu fugir. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Cecília pôde ouvir o zumbido dos fluorescentes. Renato não se moveu. Não respirou. Seu rosto tornou-se uma máscara de pedra. Foi Felício quem quebrou o silêncio. Um gemido gutural escapou de seus lábios, seguido por uma série de sons desconexos. Lágrimas escorriam por suas faces enrugadas, pingando no travesseiro hospitalar. Renato levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu para trás com um baque. Seus punhos estavam cerrados, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar. Eu vou matar ele. A declaração saiu calma, quase clínica. Cecília pulou da cadeira e colocou-se entre o marido e o leito. Não! Ele merece sofrer. Renato rugiu, a voz ecoando pelas paredes do quarto. E você merece continuar sendo o homem que eu amo. Cecília gritou de volta, as lágrimas finalmente rompendo as barreiras. Não faça isso por você. Não faça por mim. E, principalmente, não faça pela nossa filha. O nome de Helena pairou no ar como um feitiço. Renato tremeu, sua raiva dando lugar a uma dor tão profunda que Cecília quase recuou. No leito, Felício emitia sons cada vez mais angustiados. O monitor cardíaco disparava alertas. Uma enfermeira entrou correndo, mas parou na porta, sentindo a eletricidade no ar. Doutor? Renato respirou fundo, recolocando sua máscara. Profissional com um esforço visível. Ajuste a morfina. Ele está em agonia. Quando a enfermeira saiu, Cecília viu que Felício a observava com uma intensidade que a queimava. Seus lábios se moveram, formando silenciosamente uma palavra. Perdão. Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não, nunca. Mas... Ela olhou para Renato depois de volta para o homem que destruiu sua infância. Eu sobrevivi. Apesar de você. Renato aproximou-se e envolveu-a em seus braços, seu corpo tremendo contra o dela. Cecília enterrou o rosto em seu peito, respirando o cheiro familiar de seu jaleco, ancorando-se no presente, no amor que construíra contra todas as probabilidades. Enquanto se abraçavam, o monitor cardíaco de Felício começou a emitir um som contínuo e agudo. Cecília não precisou olhar para saber. A enfermeira entrou em pânico, chamando por ajuda, mas Renato apenas segurou sua esposa mais forte. Está acabado, ele murmurou em seu cabelo. Cecília fechou os olhos e, pela primeira vez em 30 anos, respirou fundo sem o peso daquele segredo esmagando seu peito. O passado finalmente estava morto. Mas quando abriu os olhos novamente, viu um envelope marrom sobre a mesa de cabeceira, com seu nome escrito em uma caligrafia trêmula e familiar. O último ato de Felício Alencar ainda estava por vir. O envelope repousava sobre a mesa de cabeceira, como uma armação deixada para trás. Cecília olhava para ele com a mesma cautela com que se aproximaria de uma cobra adormecida. A caligrafia trêmula de Felício parecia pulsar sob a luz fluorescente do quarto de hospital, agora silencioso exceto pelo zumbido baixo dos aparelhos desligados. Renato segurou seu braço quando ela esticou a mão. Você não precisa ler isso agora. Preciso, ela respondeu, surpresa pela firmeza em sua própria voz. O envelope estava surpreendentemente pesado. Ao abri-lo, uma chave deslizou para sua palma junto com várias folhas de papel amarelado, cheias daquela mesma letra trêmula. A primeira página começava com 3 palavras que fizeram seu estômago embrulhar. Minha querida Cecília. Carta se estendia por 5 páginas. Felício escrevera nos últimos meses, enquanto a doença consumia seu corpo. As palavras eram às vezes coerentes, às vezes confusas, como se tivessem sido escritas em diferentes estados de lucidez. Sei que não mereço seu perdão, nem mesmo seu olhar, mas antes de morrer, preciso que saiba a verdade. Cecília leu sobre um homem que não reconhecia. Um Felício jovem, viúvo recente, que realmente quisera ajudar uma órfã. Sobre como a solidão e a bebida o consumiram. Sobre o arrependimento que o corroeu por décadas. Sobre as tentativas fracassadas de encontrá-la depois que fugiu.
Doei para orfanatos durante anos, esperando que algum dia você aparecesse em um deles. Quando você se tornou enfermeira, acompanhei sua carreira de longe, orgulhoso e envergonhado ao mesmo tempo. Renato leu por cima de seu ombro. Seu rosto, um estudo em contradições. Ele te observou todos esses anos? A voz dele estava carregada de raiva contida. Cecília continuou lendo, as mãos tremendo cada vez mais. A última página continha uma revelação que a fez cair de joelhos. A casa onde você sofreu não existe mais. Construí outra no mesmo terreno, com janelas grandes e quartos claros. Quis destruir cada pedaço daquela escuridão. Deixo tudo para você. A casa, as terras, o pouco dinheiro que resta. Faça o mimo que quiser com tudo. Queime. Venda. Ou, se algum dia conseguir, transforme em algo bom. Algo que ajude outras Cecílias por aí. Anexo à carta estava um testamento recente, assinado e registrado em cartório, deixando todos os bens em seu nome. E uma fotografia antiga. Cecília, com cerca de 7 anos, sentada nos degraus da varanda da casa original, segurando uma boneca de pano. Ela não se lembrava da foto ter sido tirada. Renato a ajudou a se levantar, seus braços firmes ao redor dela. O que você quer fazer? Cecília olhou para a cama vazia onde Felício morrera, depois para a janela, onde o primeiro raio de sol começava a aparecer. Uma resposta surgiu em sua mente com uma clareza surpreendente. Quero ver a casa. A propriedade ficava nos arredores da cidade, no fim de uma estrada de terra que Cecília reconheceu mesmo após todos esses anos. A nova casa era exatamente como Felício descrevera. Ampla, cheia de luz, sem nenhuma semelhança com o casarão, sombrio de sua infância. O interior cheirava a madeira nova e tinta fresca. Móveis simples, mas de boa qualidade, enfeitavam os cômodos espaçosos. Na cozinha, um forno industrial, do tipo usado em padarias, parecia completamente fora de lugar. Foi então que Cecília encontrou a segunda carta, deixada em cima do fogão. Se um dia você vier aqui, saiba que montei este lugar pensando no que você poderia querer. O forno é igual ao do mercadinho onde você trabalhou. Há espaço para expandir, ou para começar de novo. O que decidir? A casa é sua. Renato examinou os documentos que encontraram na escrivaninha. Ele comprou o terreno ao redor também. São quase 5 hectares. E há uma conta bancária com o suficiente para reformas. Cecília caminhou até a varanda dos fundos, onde uma vista deslumbrante se abria. Campos verdes, um pequeno riacho e, ao longe, as montanhas que circundavam a cidade. Aqui, neste exato local, ela costumava se esconder para chorar. Agora, respirava fundo e sentia nada. Nenhuma raiva. Nenhum medo. Apenas uma estranha paz. Vou fazer um abrigo, ela disse de repente. Para crianças como eu, com escola, terapia e um forno grande o suficiente para ensá-las a fazer pão. Renato sorriu, os olhos úmidos. Vai chamar de quê? Cecília olhou para a fotografia antiga que ainda segurava, depois para o horizonte. Casa João e Maria. Nos meses seguintes a transformação foi rápida. Carpinteiros reformaram os quartos em dormitórios aconchegantes. Professores voluntários se ofereceram para dar aulas. E Cecília, com suas próprias mãos, assou o primeiro pão no forno que Felício instalara. Um pão doce, recheado com goiabada, como os que sua mãe fazia nos raros dias bons. No dia da inauguração, enquanto dezenas de crianças corriam pelos jardins que um dia foram seus campos de terror, Cecília sentiu uma mão pequena se enfiar na sua. Era uma menina de cerca de 8 anos, magricela, com olhos grandes e assustados. Dona Cecília, é verdade que você também foi de abrigo? Ela ajoelhou para ficar no nível da criança, como fazia com os pacientes pequenos no hospital. Fui sim, Flor, e olha só onde estou agora. A menina a abraçou com força, e Cecília sentiu o círculo se fechar. O passado não estava esquecido, nunca estaria, mas tinha sido transformado. Como massa crua colocada no forno, sua dor havia se tornado algo diferente, algo que podia alimentar outros.
E quando olhou para Renato, que ajudava um grupo de meninos a plantar uma árvore no jardim, Cecília soube que finalmente estava livre. Não do passado, mas de seu poder sobre ela. A última página de sua história com Felício estava escrita, e a primeira página de algo novo começava agora. O outono tingiu de vermelho as folhas das macieiras que cercavam a casa João e Maria. Cecília observava da varanda as crianças colhendo os primeiros frutos, suas risadas ecoando no vale como sinos. 5 anos haviam se passado desde a inauguração do abrigo, e a terra que um dia testemunhara seus piores dias, agora florescia com vida nova. Dentro de casa, o cheiro do pão fresco se misturava ao aroma das maçãs que as crianças haviam colhido naquela manhã. Cecília ensinava a receita para 3 adolescentes que a observavam com atenção quase religiosa. A massa precisa respirar, explicava ela, as mãos mergulhadas na farinha branca. Como a gente. Quando ficamos muito apertados dentro de nós mesmos, também precisamos de espaço para crescer. Helena, agora com 12 anos, apareceu na porta da cozinha com uma cesta de ovos ainda quentes. Mamãe, o senhor do jornal está aqui. Quer falar com você sobre a reportagem especial? Cecília limpou as mãos no avental. O jornal local queria fazer uma matéria sobre o trabalho, do abrigo, mas ela hesitava. A história da casa João e Maria era pública, mas os detalhes de sua própria vida, esses ela guardava como segredo. Renato, que organizava prateleiras na despensa, percebeu sua hesitação. Você não precisa falar sobre o que não quer, murmurou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Mas algo havia mudado em Cecília nos últimos anos. As noites de pesadelos eram raras agora. O medo de toques inesperados havia se dissipado como neblina ao sol. Vou conversar com ele, decidiu. O repórter, um homem jovem com olhos curiosos, esperava no escritório que fora de Felício. Cecília serviu café caseiro e pão ainda quente, enquanto ele fazia perguntas sobre o abrigo, as crianças, os projetos futuros. E o que a inspirou a criar tudo isso? Ele perguntou, a caneta pairando sobre o caderno. Cecília olhou para a parede, onde uma foto em preto e branco mostrava seus pais jovens, sorrindo em frente à roça. Ao lado, outra foto menor, ela mesma com Felício, no dia de seu 8º aniversário, antes de tudo acontecer. Todo mundo merece uma segunda chance, ela respondeu finalmente. Alguns de nós precisam de ajuda para encontrá-la. O repórter pareceu querer perguntar mais, mas respeitou o silêncio que se seguiu. Quando partiu, prometeu enviar uma cópia da matéria antes de publicar. Naquela noite, enquanto ajudava a colocar as crianças para dormir, Cecília notou uma nova menina no canto do dormitório. Não devia ter mais que 6 anos, abraçando um ursinho de pano surrado. Precisa de mais um cobertor, Flor? Perguntou Cecília, ajoelhando-se ao lado da cama. A menina balançou a cabeça, então sussurrou. Tenho medo do escuro. Cecília sentiu seu coração se apertar. Tirou do bolso uma pequena lanterna em forma de estrela que sempre carregava para essas situações. Essa é especial. Pertenceu a uma menina muito corajosa, que também tinha medo do escuro. Agora é sua. Enquanto caminhava de volta para sua casa, uma pequena construção nos fundos da propriedade que dividia com Renato e Helena. Cecília olhou para o céu estrelado. Lembrou-se da noite em que fugira, do medo que sentira, da longa jornada desde então. Renato a esperava na varanda, com 2 xícaras de chocolate quente. A nova chegada está bem? Perguntou, entregando-lhe uma xícara. Vai ficar, respondeu Cecília, sentando-se ao seu lado. Ela contou sobre a lanterna, sobre como aquela menina lhe lembrava a si mesma na mesma idade. Renato a ouvia, como sempre fazia, sem julgamento, apenas presente. Você devia escrever um livro, sugeriu ele de repente. Cecília riu. Quem iria querer ler minha história? Todas aquelas crianças lá dentro, e todas as outras que ainda vão chegar. A ideia a perturbou mais do que esperava. Sempre contara fragmentos de sua vida para as crianças do abrigo. Histórias sobre seus pais, sobre superação, sobre recomeços.
mas a verdade completa? Com todas as sombras e dores? Foi então que Helena apareceu na porta, segurando um caderno decorado com flores secas. Mamãe, escrevi uma redação sobre você para a escola. Quer ler? O texto simples, escrito na letra ainda infantil da filha, contava a história de uma heroína que transformara dor em esperança. Cecília leu com lágrimas nos olhos, sentindo o peso do amor naquelas páginas. Não é exatamente assim, murmurou, acariciando o cabelo de Helena. Eu sei, a menina respondeu séria. Tem partes tristes que você não conta, mas um dia, se você quiser me contar, eu quero ouvir. Naquela noite, pela primeira vez, Cecília pegou um caderno em branco e começou a escrever. Não uma história bonita e polida, mas a verdade, crua, dolorosa e, no final, redentora. E quando a primeira luz da manhã raiou sobre a casa João e Maria, ela ainda escrevia, libertando memórias como pássaros presos por muito tempo em gaiolas. Cada palavra era um ato de coragem. Cada página, um passo em direção a uma paz que ela nunca imaginara possível. O passado não mudaria. Mas o futuro? O futuro era tão vasto e cheio de luz quanto os campos que agora se estendiam diante de sua janela. E pela primeira vez, em muito tempo, Cecília sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O inverno chegou suave naquele ano, cobrindo os campos da casa João e Maria, com uma névoa prateada que fazia tudo parecer um sonho. Cecília, agora com 54 anos, observava da janela da cozinha enquanto as crianças mais velhas ajudavam as pequenas a se agasalharem para o passeio matinal. Seus cabelos, outrora negros como asas de graúna, agora exibiam fios prateados que brilhavam sob a luz fraca da manhã. O caderno onde começara a escrever sua história estava quase completo, guardado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Algumas páginas ainda manchadas de lágrimas secas contavam os capítulos mais dolorosos. Outras, marcadas por risadas ao ser relidas, narravam as alegrias inesperadas que vieram depois da tempestade. Renato entrou na cozinha trazendo o cheiro do frio externo, suas mãos envolvendo as dela por um momento para aquecê-las. O correio. Chegou, anunciou colocando uma pequena pilha de cartas na mesa. Tem uma da prefeitura. Cecília abriu o envelope com cuidado, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas oficiais. Quando ergueu o olhar, havia uma luz nova em seu rosto. Aprovou. O projeto de expansão foi aprovado. Renato sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos esses anos. Vai ter que abrir mão do seu jardim de ervas. Vale a pena, ela respondeu, olhando novamente para as crianças que agora se reuniam no pátio. Precisamos de mais espaço. A expansão significaria mais quartos, uma sala de aula maior, um consultório médico adequado. Significaria que nenhuma criança precisaria ser recusada por falta de espaço. Significaria que o pesadelo de sua infância estava sendo transformado, tijolo por tijolo, em um refúgio seguro para outros. Helena, agora uma jovem de 18 anos e estudante de medicina como o pai, apareceu na porta segurando uma caixa velha. Achei isso no sótão quando estava arrumando os livros. É seu? Cecília reconheceu a caixa imediatamente. Era a mesma onde guardara, décadas atrás, os poucos pertences que levara consigo ao fugir. Abriu-a com mãos que tremiam levemente. Dentro, a fotografia dos pais, um lenço bordado por sua mãe e, para sua surpresa, um pequeno diário que não lembrava ter escrito. As páginas amareladas contavam, em uma letra infantil trêmula, os primeiros dias após a morte de seus pais. A dor transbordava em cada palavra desajeitada, mas no final, uma entrada a fez perder o fôlego. Um dia vou ter uma casa grande, cheia de crianças que ninguém quer. Vou amar todas igual, mesmo as feias, e ninguém nunca vai passar fome na minha casa. Renato leu por cima de seu ombro e assobiou baixinho. Você tinha 8 anos quando escreveu isso? Cecília acenou com a cabeça, incapaz de falar. A criança que ela fora havia sonhado esse futuro, mesmo nos piores momentos. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, aquele sonho se concretizara. A campainha da frente tocou, trazendo-a,
De volta ao presente. Era a repórter do jornal, agora trabalhando em um grande veículo nacional, acompanhada por uma equipe de televisão. Viemos fazer a matéria especial sobre instituições que transformam vidas, explicou a mulher. A Casa João e Maria foi a mais indicada pelos leitores. Cecília hesitou, como sempre fazia quando a mídia aparecia. Mas então olhou para o diário infantil em suas mãos, para as palavras daquela menina que um dia sonhara em grande. Vamos precisar de um bolo, disse ela, decidida, e muitas xícaras de chocolate quente. O dia passou em uma blur de entrevistas e filmagens. Crianças mostravam orgulhosas seus quartos, a horta que cultivavam, os livros favoritos. Adolescentes falavam sobre como a casa os ajudara a encontrar seus caminhos. Renato e Helena explicavam o programa de acompanhamento médico que haviam criado. Quando chegaram a Cecília, a repórter fez a pergunta inevitável. O que a motivou a criar tudo isso? Ela respirou fundo. Por anos evitara dar a resposta completa. Mas ali, cercada pelas risadas das crianças, pelo olhar de apoio de Renato, pela presença silenciosa de Helena no fundo da sala, Cecília fez algo inesperado. Pegou o diário infantil e leu em voz alta a entrada que escrevera aos 8 anos. Eu era essa criança, confessou, sua voz firme. A que ninguém queria, a que carregava dores que não deveriam ser colocadas em ombros, tão pequenos. A sala ficou em silêncio absoluto. Até as crianças mais inquietas pararam para ouvir. Esta casa foi construída sobre ruínas, continuou Cecília. Ruínas da minha infância, de segredos que carreguei por muito tempo. Mas ruínas podem ser o alicerce perfeito para algo novo. Algo forte. A repórter tinha lágrimas nos olhos. E o que você diria para aquela menina de 8 anos agora? Cecília olhou para a fotografia de seus pais na parede, depois para a janela, onde o sol de inverno começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Diria que ela estava certa, que o amor vence, sempre. Naquela noite, quando as câmeras se foram e as crianças estavam dormindo, Cecília pegou o caderno quase completo de sua história e escreveu a última página. Não era o final, ela sabia, mas um novo começo. Fechou o caderno e olhou para a estante onde o guardaria, ao lado do diário infantil, da foto dos pais e de uma única fotografia de Felício, tirada em seus últimos dias. O passado e o presente, lado a lado. As dores e as curas, as ruínas e a reconstrução. Renato entrou no quarto e se deitou ao seu lado, envolvendo-a em seus braços como fizera tantas vezes ao longo dos anos. Está completo? Perguntou, indicando o caderno. Cecília balançou a cabeça, um pequeno sorriso, nos lábios. Apenas este capítulo. Fora, a lua cheia iluminava os campos onde um dia ela chorara sozinha. Agora, risadas infantis ecoavam nos dormitórios. Histórias eram compartilhadas, sonhos eram alimentados. A casa grande cheia de crianças que ninguém querera estava ali, real como o coração que batia em seu peito. E no silêncio da noite, Cecília Ramalho finalmente se permitiu acreditar que, contra todas as probabilidades, ela havia vencido. Não apesar de tudo o que acontecera, mas de alguma forma estranha, e bela por causa disso também, o amor afinal vencia mesmo, sempre.